Bom, vamos lá. O que nós vimos até agora diz respeito ao texto do Antigo Testamento. Eu vou contar rapidamente a história do Novo Testamento, eu vou contar rapidamente mesmo. Vocês vão perceber que alguns dos slides que eu trouxe eu não vou usar. A razão é simples, nós temos que cumprir o nosso horário, e porque Novo Testamento é minha área, eu coloquei muito mais coisa também, mas a gente faz isso em outra oportunidade também. O que eu quero passar mais uma vez para vocês é oferecer para vocês informações para uma visão consciente da nossa própria tradição. Mas vamos lá. História do texto do Novo Testamento. De onde que vem essa tradição? Bom, em primeiro lugar, nós vemos Irineu de Lyon, que também foi um importante pai da igreja. Ele foi a primeira pessoa que nós temos conhecimento, pelo menos, que disse que entre as versões que ele tinha acesso do Novo Testamento, existiam versões diferentes. Ele cita uma em particular. Ele diz que em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, ela não era encontrada, ele prefere a leitura porque foi encontrada nas cópias boas e antigas. Da perspectiva de Irineu, quanto mais antigo, melhor. Era basicamente essa a ideia. E é mais ou menos como nós pensamos hoje. Quanto mais próximo do período de Jesus Cristo, menor a chance de contaminação. Orígenes de Alexandria descreve o seguinte: a diferença entre os manuscritos se tornaram grandes. Olha só o que ele fala. Por negligência de alguns copistas, pela audácia perversa de outros. Eles se esquecem de verificar o que transcreveram ou, no processo de verificação, aumentam ou diminuem conforme desejam. Falando sobre os evangelhos que ele estudava na ocasião, ele disse o seguinte: olhando o que eu tenho à minha disposição, e lembra, isso é antes do Wikipedia, isso é antes do Google, isso é antes das pesquisas de internet, ele tem uma amostra limitada na sua frente, provavelmente em Alexandria, numa grande biblioteca talvez, mas do que ele tem acesso na sua mão, ele fala o seguinte: existem versões, variantes diferentes, existem diferenças, os manuscritos são diferentes. E as diferenças são grandes. E ele reclama disso. E em alguns lugares ele culpa quem? A pessoa que está fazendo a cópia, alguns porque são negligentes, alguns porque são maldosos. E ele, no julgamento dele, ele começa a demonstrar isso para nós. A grande pergunta é: por que é que existiam manuscritos tão diferentes no período de Orígenes em Alexandria? Por quê? Nós estamos falando do terceiro século. Bom, em primeiro lugar, porque toda cópia feita à mão vai ter erros. Toda vez que você parar para copiar um texto à mão, você vai cometer um erro em algum lugar. Você vai correr o risco de copiar uma palavra repetida, de pular uma palavra. Se você tem problema de um pouco de estrabismo, como eu tenho, você vai pular uma linha e assim por diante. Naquela época já tinha uma estrutura, assim, evangelhos, cartas? Sim, já tinha um nível de consciência de esses são livros chamados de evangelhos, esses aqui são as cartas de Paulo. Às vezes eles andavam juntos, às vezes eles andavam separados, às vezes parte daquilo que nós chamamos de Novo Testamento estava junto. Em alguns manuscritos bem antigos você vai ver nas cartas de Paulo a sequência de Romanos, Hebreus, 1 Coríntios, e você fala assim: nossa, que diferente. É porque para eles tinham a convicção de que Hebreus era paulino, eles colocavam tudo junto. Geralmente os evangelhos eram os 4 evangelhos que nós lemos. Aí Orígenes, comentando sobre os 4 evangelhos, ele solta essa frase. Mas por quê? Primeiro porque copiar à mão é sempre um perigo. A partir do momento que você copia, você vai cometer o erro de transcrever. E segundo lugar, esse é o período em que a igreja está sendo perseguida. A igreja ainda não é bem vista no Império. Nesse momento da história, as cópias eram menos formais, menos institucionais, eram cópias feitas por grupos pequenos, em alguns momentos de pessoas não treinadas, por pessoas não treinadas na arte da cópia. A quantidade de pessoas que tinham disponíveis para fazer esse tipo de trabalho era reduzida. Em alguns lugares nós acreditamos que o copista, a pessoa que faz a cópia, ele copia letra por letra porque ele não sabe sequer ler. Nós estamos falando de pessoas que estão dando literalmente suas vidas para escrever um texto, para transcrever um texto que poderia literalmente lhes custar a vida. E claro, nesse processo de igreja subterrânea, escondida, essas cópias não eram feitas em escritórios, não eram feitas nos palácios, não eram feitas por pessoas treinadas. Acontecia o quê? Que
Quando um homem na estatura de Orígenes pegava esses textos para estudar, ele comparava esses textos e ele dizia, opa, está bastante diferente. E, claro, ele propunha como ele deveria fazer. Jerônimo faz mais ou menos a mesma coisa, mas ele estabelece um negócio muito interessante. Ele começa a demonstrar quais eram os erros que estavam aparecendo. Jerônimo já está vivendo em um momento em que ele tem liberdade religiosa, ele já tem acesso a um ambiente de trabalho, e a partir daqui nós vamos ver o crescimento das cópias, a divulgação dessas cópias de uma maneira muito mais profissional. E ele descreve o seguinte: ele se refere, por exemplo, a pessoas que confundem letras semelhantes, eles confundem abreviações, acidentes envolvendo ditografia e rapografia, que é nada mais nada menos do que copiar a mesma palavra duas vezes ou deixar de copiar uma palavra, a metástase, que é assimilar o fim das palavras, de letras, a assimilação, transposições, emendas deliberadas e assim por diante. Em alguns lugares, Jerônimo já tinha percebido que em alguns lugares os próprios aqueles que transcreviam o texto inseriam suas próprias traduções, seus próprios comentários nele. Então, isso já era observado lá atrás no período de Jerônimo. Ele diz ainda o seguinte: Jerônimo tomou nota de leituras variantes, considerou que o manuscrito mais antigo tinha mais peso que o mais recente e preferiu leituras que melhor se adequassem à gramática ou ao contexto da passagem. Um grande crítico textual chamado Epp, olhando para o trabalho de Jerônimo, ele diz o seguinte: ele estava trabalhando de um modo a considerar aquilo que ele entendia ser o melhor texto. E quando ele produziu o texto do Novo Testamento em latim, chamado Vulgata, ele fez isso de maneira preferindo leituras que melhor se adequassem à gramática ou ao contexto. Ele está dizendo o seguinte: existe um contexto sendo contado aqui, existe uma história sendo narrada aqui, existe um argumento sendo apresentado aqui. E em função disso, ele entendia que quando as variações apareciam, o contexto e a gramática deveriam ser usadas como referências para identificar qual que era essa versão correta. No período medieval, nós temos um grande cisma na igreja. Na verdade, a igreja ocidental e a igreja oriental já caminhavam em momentos diferentes. A igreja ocidental, com a tradução latina, a Vulgata, ela já tinha padronizado a sua reflexão em latim. E grande parte da história da igreja ocidental, ela vai para o texto latino, estuda o texto latino e reflete o texto latino. A igreja oriental faz a mesma coisa a partir do texto grego. E eles se tornam os grandes copiadores, eles se tornam os grandes reprodutores do texto grego do Novo Testamento. E esses são chamados os textos bizantinos, que vêm do Império de Bizâncio, que era onde a sua central ficava em Constantinopla, onde grande parte desses manuscritos foram produzidos. E agora nós estamos falando de um outro momento da história. Nós estamos falando de um momento de segurança, nós estamos falando de um momento de investimento. E quando as instituições se rompem, Igreja Ocidental e Oriental, a Igreja Oriental se torna então padronizadora do texto. Aquilo que Jerônimo faz com a Vulgata, padronizando o texto em latim, a Igreja Oriental vai fazer com o texto grego chamado texto bizantino. E olha só como o texto bizantino é descrito. Os escritos do Novo Testamento gregos tornaram-se padronizados quando Constantinopla, também como conhecida como Bizâncio, se tornou o centro de transmissão. A cópia prolífica de manuscritos por profissionais, principalmente monges que trabalhavam o dia todo na escritória, em mosteiros ou em salas de redação, juntamente com correção sistemática dos seus exemplares para alinhá-los com uma versão mais completa do texto, resultou na forma textual eclesiástica desenvolvida e conhecida como padrão bizantino. Quando eu estive em Atenas, eu visitei algumas igrejas orientais, igrejas ortodoxas, na Grécia mesmo, e eu tive o privilégio de conversar sobre o texto. E o texto que eles usam até hoje é a versão moderna, porque o idioma se desenvolveu no decorrer dos séculos, mas é a visão moderna desse mesmo texto que foi copiado durante o período medieval. Quando eu trabalhei na biblioteca de Atenas, eu trabalhei com textos que eram desse período, e você pode perceber que os textos são muito mais bonitos.
Você olha para as páginas, elas são desenhadas. O texto é muito bem escrito. Eles começam a juntar letras e fazer sinais. Eles marcam as palavras de uma maneira diferenciada. Eles unem palavras, eles escrevem de uma maneira completamente artística, muito diferente daquilo que você vai ver nos manuscritos mais antigos. Aqui nós estamos falando de profissionais escrevendo obras de arte. Eles escrevem um texto que é lindo, ele é esteticamente lindo. E melhor, eles atribuíam a artistas o desafio de escrever, de pintar, de fazer apresentações desse texto. Um dos manuscritos que a gente trabalhou, para cada evangelho que se iniciava, existia um desenho que era anexado à frente do texto. Quando você virava a folha, você tinha uma folha em branco, ela era completamente em branco, e então o texto do evangelho começava. Porque provavelmente aquela folha foi inserida posteriormente por um artista. O desenho da tradição de Mateus escrevendo o seu evangelho, ele era reproduzido em um fundo dourado, porque eles tinham aprendido a colocar ouro nas suas próprias pinturas. Eles pintavam de maneira extremamente artística e estética, muito bonito. Alguns desses manuscritos você pode encontrar hoje na internet. Se você digitar no Google manuscritos medievais do Novo Testamento, você vai encontrar vários ícones em manuscritos medievais, você vai encontrar várias dessas imagens. E esse texto, então, ele é padronizado no período medieval, em especial no lado oriental da igreja. Mas o que aconteceu com o mundo ocidental? O mundo ocidental perdeu o contato com o texto grego. Por quê? Porque a reflexão da igreja se migrou para o latim, o texto da igreja se tornou latino, os escritos se tornaram latinos, e a influência do latim é tão importante que até nos dias de hoje, quando você abre um teólogo para ler ainda hoje, as palavras em latim estão lá. E porque eles perderam o contato com o texto grego, eles perderam em muitos lugares o sentido que o texto tinha. E alguns acadêmicos, teólogos, católicos começaram a se levantar no período da Renascença dizendo o seguinte: espera um pouquinho, quando nós lemos a nossa tradição oficial, a nossa leitura oficial, e nós voltamos para o texto grego, nós percebemos que tem diferenças. Como é que nós vamos lidar com isso? Inicia-se então um movimento chamado de retorno às fontes. Nós precisamos voltar às fontes. E um desses homens que faz isso é um homem obscuro na história da igreja, chamado Lorenzo Valla, na Itália, que ele volta ao texto grego. E ele começa a oferecer anotações que a Vulgata tinha e oferecia de leituras e traduções, que nos manuscritos gregos que ele olhava era diferente. E eles falavam, opa, espera um pouquinho, não é bem assim. E deixavam suas anotações. O texto dele não foi publicado senão no período em que Erasmo de Roterdã teve o privilégio de usar. E impelido pela obra de Valla, ele diz o seguinte: eu preciso aprender grego a qualquer custo. E ele cita uma das frases que ficaram célebres em alguns que é conhecida por muitas pessoas, que ele diz o seguinte: com o dinheiro que eu receber eu vou comprar livros, e se sobrar eu vou comprar comida e roupa. É ele que fala isso. E qual é a razão que ele tem para isso? Nesse momento em que pessoas da igreja ocidental estão voltando para o texto grego, eles estão dizendo o seguinte: o que nós encontramos no texto latino nessa Vulgata é como uma água turva. Se você quiser beber água da fonte fica a dica, se você quiser beber a água da fonte cristalina, você tem que voltar para o texto original. E esse homem exerce uma influência brutal no cristianismo que nós conhecemos. Aquela expressãozinha latina, diga-se passagem, chamada sola scriptura, nasceu no coração desse cara. Foi nos escritos desse cara que Lutero encontrou evidências. Foi no diálogo e nas intrigas que eles têm no decorrer da sua história. Mas é no esforço de homens como o dele que Lutero se levanta e diz: a Escritura vem antes da teologia, nós precisamos voltar para as fontes, nós precisamos voltar para os originais. Mas esse homem faz algo mais impressionante ainda. Ele publica o primeiro Novo Testamento em grego. Qual que era a ideia dele? Ele resolveu colocar o texto grego impresso e ele ofereceu uma tradução latina do lado. O que é que ele queria fazer? Ele queria provocar os seus acadêmicos do mesmo período a lerem o texto no seu original
E ao observarem que a tradução que ele oferecia era uma tradução melhor que a Vulgata. Ousado, com certeza. Com certeza ousado. Mas talvez de uma maneira inadvertida, ele acabou se tornando a primeira pessoa a publicar um texto grego. E ele fez isso várias vezes. A terceira edição do seu livro chamado Novo Instrumentum Homini, esse novo instrumento de estudo se tornou a base das traduções que Lutero vai usar, se tornou base das traduções que posteriormente invadiram a tradição protestante. A terceira edição foi a edição usada por grandes ícones da Reforma. Mas a primeira edição era muito engraçada, porque ela foi feita às pressas. A razão da pressa de Erasmo ninguém sabia, mas na capa ele conseguiu, na primeira página ele conseguiu imprimir o nome. Se você tá com medo de livros de nome ruim, pensa num livro que tem um título desse tamanho, em latim, escrito em forma de ampulheta. Lindo, não é? Ele resolve dizer tudo o que ele fez no título. Esse aqui é um novo Instrumentum Homini, e baseado, escrito por Erasmo de Roterdã, e ele vai dizendo o que é que ele vai fazendo, de onde que ele vem, o que é que ele usa, e ele começa a citar pessoas que são importantes, pais da igreja que usaram o texto e ele usa como referência. E ele cita um tal de Vulgari, bem aqui, Vulgari. Que pai da igreja é esse Vulgari? Talvez você não saiba, mas ele escreveu errado. Vulgari, na verdade, ele queria ter dito Teofilacto de Ocrã. Quase igual, não é? É quase a mesma coisa. É que ele era da Bulgária e na hora de copiar o nome do personagem, ele só copiou o da Bulgária. Então, esse aqui é o livro baseado no da Bulgária. Foi basicamente o que ele fez. Então, foi um livro cheio de problemas. Por isso que ele faz várias edições. Por isso que ele precisa reescrever isso várias vezes. E, posteriormente, ele se torna aquilo que nós chamamos de texto recebido ou textos receptos. Foi editado várias vezes, várias pessoas usam esse material. Martinho Lutero, William Tyndale usa isso e é a base da Bíblia King James. Até hoje usado, baseado no texto de Erasmo, na terceira edição, editada por Elsevier anos mais tarde, mas é a terceira edição do texto de Erasmo de Roterdã. Se tornou um instrumento importantíssimo para a reforma protestante. Quando nós levantamos e dizemos, nós vamos voltar para as Escrituras, Martinho Lutero tinha o seguinte desejo no coração: nós vamos ler as Escrituras no seu idioma original. Nós vamos voltar para a fonte cristalina. Nós não vamos usar as versões turvas. Nós vamos voltar ao original. Só a Escritura para os primeiros reformadores significava o seguinte: nós temos que nos debruçar nesse livro, na sua língua original, para tirar do texto o que o texto diz, para que este texto informe a nossa teologia. Era isso que eles estavam fazendo ali. E esse material, esse instrumento, ele é reproduzido por causa da imprensa em um outro momento, em um novo mundo. Não somente é um mundo que não tem perseguição, mas que é um mundo que agora não está mais associado com a Igreja Católica. É um mundo que tem a liberdade de produção e tem a liberdade de fazer impressões e traduções para outros idiomas. William Tyndale, por exemplo, chegou a ser condenado à fogueira porque ele se atreveu a traduzir a Vulgata para o inglês. E ele foi queimado por isso. Mas quando o protestantismo e a reforma protestante quebra com a Igreja Católica, eles entendem que esse livro não é o livro da Igreja, é o livro dos cristãos, que esse livro tem que ser traduzido e disponibilizado no idioma das pessoas. É o trabalho do humanista católico Erasmo de Roterdã, que eles usam como fundamento para suas traduções. E agora essa tradução se espalha pelo mundo, inclusive para o português, mas já nós vamos falar sobre isso. Então começa um período crítico, aquele que é o período que nós estamos mais próximo daquilo que nós fazemos hoje. Várias pessoas aparecem por aí nesse processo, porque uma vez que existia liberdade de pesquisa, existia a opção de se voltar ao texto original, eles voltaram a olhar para os manuscritos que eles tinham perto deles e à disposição. John Mill, um professor de Oxford, em 1707, ele
ele identificou 21 mil variantes textuais no Novo Testamento. 21 mil. Ele chegou a catalogar 31 mil leituras distintas. Por quê? Porque aquele texto que tinha sido impresso por Erasmo, que funcionava agora como uma nova Vulgata, que funcionava como uma nova edição oficial, que foi chamada de texto recebido, o texto autorizado, quando eles eram comparados com os manuscritos que as pessoas tinham à disposição, eles diziam, opa, existem diferenças. Mais para frente, olhando para essas diferenças, na Alemanha, baseado nas versões de John Mill, nós vemos Johann Bengel fazendo o mesmo trabalho e identificando vários manuscritos. Mas ele descobriu algo muito interessante, que no seu trabalho ele mostrou que havia muito menos variantes do que se esperava originalmente e que nenhuma afetava algum artigo da doutrina evangélica. Não existia uma afronta à doutrina. O que existiam eram variações. O que significam variações? Por exemplo, em grego você pode ou não usar aquilo que chama-se de ni móvel, que é um N no final de uma palavra, que é terminada às vezes em N ou não, que para não, como os textos eram escritos, todos com letras maiúsculas e seguidas sem pontuação, esse ni poderia separar a palavra que ele estava lendo da próxima. Então eles usavam essa técnica para dizer, opa, tem uma palavra que acaba aqui. Só que se alguém coloca e alguém não coloca, isso se transforma em uma variação. Qual é o significado dessa variação? Nenhum. E variações como essa são proliferadas aos montes. Por exemplo, nome das pessoas, eles eram escritos de maneiras diferentes. Contabiliza também. Então, todas essas variações, quando elas começaram a ser observadas, elas eram numericamente enormes, mas elas eram raramente significativas. E Bengel nos demonstra isso. Griesbach, também um outro grande importante alemão que estabelece, olhando para essas diferenças, eles começam a dizer como é que nós vamos lidar com as diferenças que nós encontramos. E ele escreve 15 princípios que deveriam orientar. Karl Lachmann vem na sequência, constrói em cima disso, e ele é o que dá o primeiro passo ao pegar o livro de Erasmo de Roterdã, conhecido como Textos Receptos, e dizer, olha, eu acho que está na hora da gente procurar alguma coisa melhor. Erasmo de Roterdã nos ofereceu um grande instrumento, mas ele teve no máximo 8 manuscritos, nós precisamos melhorar, porque nós temos uma evidência muito maior do que isso. Entra na história um homem chamado Konstantin von Tischendorf, que talvez você não conheça pelo seu nome pessoal, Konstantin von Tischendorf, mas conhece pelo seu nome artístico. O nome artístico dele é Indiana Jones. Esse é a figura histórica na qual o Indiana Jones foi inspirado. Ele era um inglês que fazia frequentes visitas ao Egito e ele comprava relíquias. E só que, no caso de Konstantin von Tischendorf, ele fazia isso com manuscritos. Basicamente, ele descobriu o Codex Sinaiticus, que nós vamos ver que é um dos grandes manuscritos, mais 18 manuscritos escritos em letras maiúsculas, mais 6 em minúsculas, e ele edita vários outros textos. E por causa da sua paixão pelo texto do Novo Testamento, ele escreve 8 diferentes edições daquele material que Erasmo de Roterdã tinha feito. E na 8ª edição, que é a versão que fica a mais famosa, Tischendorf usa o Codex Sinaiticus como referência e ele faz uma série de sugestões de melhoria no texto, conhecido como recebido, e cria um aparato crítico anotando meticulosamente todas as variações que ele encontrava pelo caminho. Qualquer tipo, de qualquer natureza, ele encontrava, ele registrava. E com isso ele começou a produzir o que hoje nós chamamos de texto crítico, que são o texto que são analisados dos manuscritos, a partir dos manuscritos, cuja as alterações e variantes são descritas na parte de baixo do texto. Nós temos o texto impresso e as variantes descritas embaixo, para ajudar o tradutor, o estudante e o teólogo a entender melhor o texto. E, finalmente, Westcott e Hort aparece em 1881 com um livro chamado O Novo Testamento Grego no seu idioma original, com a pretensão de dizer, essa daqui é a melhor versão que nós temos. E o que eles fazem não é... O que é impressionante no projeto deles não é que eles oferecem um novo instrumento que vai revolucionar o mundo. O que revolucionou foram as 50 páginas que eles colocaram no começo, descrevendo como as pessoas deveriam trabalhar para fazer
alguma coisa como um texto chamado de crítico. Aquelas 50 páginas mudaram a história do estudo no Novo Testamento e modo como o estudo era feito, e é muito legal dar uma olhada nesse material. Edições modernas que nós encontramos aqui, nós temos, essa aqui é a 28ª edição, conhecida como o grego do Novo Testamento, conhecido como Nestlé Aland. Tem nome de duas pessoas que são dois responsáveis aí históricos. Eberhard Nestlé começa o trabalho no início de 1900, final de 1800, início de 1900, e Kurt Aland e Barbara Aland, eles continuam o processo, ambos já falecidos. Hoje um comitê internacional é responsável pela edição desse material, e eles gastam basicamente a vida deles inteira lendo manuscrito. Se você for a Münster, na Alemanha, onde são registrados os maiores, onde estão boa parte dos manuscritos, onde estão os registros de quase todos os manuscritos do mundo, e você entrar no site deles, você pode ver a página fotografada, uma transcrição e uma tradução de cada um desses manuscritos que compõem esse trabalho. Para você ter uma ideia de quanto tempo demora para alguma coisa como essa ser feita, o trabalho que eles fazem, que é antes desse daqui, que é um trabalho um pouquinho mais detalhado e aprofundado, desde que eles iniciaram o trabalho um pouquinho antes da década de 70, na década de 70, eles conseguiram terminar Atos e as Epístolas Católicas. É um longo trabalho, um longo trabalho. Eu tenho a 27ª comigo e tenho a 28ª. A 7ª é a que eu uso para estudar e a 28ª é a que eu guardo, que vai ser a próxima que eu vou estudar. Já vai sair a 29ª daqui a pouco, então não vão estar todas desatualizadas, eu vou usar como referência. Mas é muito interessante que a grande diferença entre eles, esses dois textos, são pouco mais do que 10, se meu número não está enganado, são 10 diferentes variações do texto nas epístolas católicas, fruto desse trabalho, um longo trabalho para produzir as edições críticas. Então nós temos um longo trabalho de pessoas literalmente do mundo inteiro. Se você entrar hoje no Instituto de Estudos do Novo Testamento na Alemanha, em Münster, no site, você vai encontrar um grupo de gente trabalhando naquele momento. Eu entrei nessa semana para pegar alguns dados atualizados e lá estavam 65 pessoas de diferentes lugares do mundo trabalhando naquele momento para transcrever manuscritos que ainda não foram transcritos. Hoje, com o esforço da tarefa digital, nós conseguimos encontrar muitas pessoas trabalhando. Além disso, nós temos o texto recebido, ainda sendo traduzido, ele continua sendo produzido, as edições trinitarianas, a Sociedade Trinitariana continua imprimindo, e existe o texto bizantino, a forma bizantina, que é aquela forma que eu apresentei para vocês, que é a parte do processo de padronização do período medieval. Uma dúvida. Sim. Tem traduzido porque tem achado novos manuscritos, porque são tantos que não tem assim. Boa pergunta. A pergunta é se eles fazem isso porque tem novos manuscritos. A descoberta de novos manuscritos não é uma coisa que acontece toda hora, mas acontece. Então, os manuscritos que nós identificamos lá quando nós estávamos em Atenas, eles não fazem muita diferença porque eles são medievais e tardios. Esse tipo de descoberta aparece o tempo inteiro. Semana passada, o mosteiro de Monte Athos conseguiu colocar um site com registro de todos os manuscritos que eles têm disponíveis. Você pode entrar lá e dar uma olhada em cada um dos manuscritos que ele tem. Com certeza ali tem coisa que ninguém viu ainda. Agora, quanto isso vai fazer diferença nesse processo é uma outra pergunta. Então, nós não temos uma grande mudança. Em 2016 apareceu a notícia do mais antigo fragmento de Marcos, um pedaço de um manuscrito que é hoje, nós sabemos, o mais antigo manuscrito de Marcos. Mas aquele texto não trouxe até esse momento, até onde eu sei, nada relativamente novo que justifique repensar alguma coisa. O que aparece normalmente nessas descobertas é que elas muitas vezes reafirmam aquilo que a gente já sabe. O que acontece é como que você... A diferença entre as versões é como que você interpreta a evidência. Hoje nós temos pouco mais de 5.800 manuscritos gregos. Ninguém consegue ler tudo isso ao mesmo tempo. Você precisa de um comitê, de um monte de gente trabalhando. E como que você vai vendo as diferenças? E quanto mais cópia, maior a chance de ter diferença entre as cópias. Mas quando você coloca todas essas evidências para dizer
para serem interpretadas, as pessoas interpretam de outra forma. Então não é tanto a descoberta, é um método. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos aperfeiçoando o método. Hoje, boa parte do método é tentar conectar os manuscritos de uma maneira genealógica. Essa leitura que nós estamos lendo aqui hoje, quão para trás a gente consegue ir? Olhando os manuscritos que nós temos, como é que nós chegamos? Isso você só consegue fazer com o computador. Então, o método tem mudado e, por isso, novas respostas, opções têm aparecido. Mas tem uma coisa muito interessante. Essa versão crítica, essas duas versões têm o mesmo texto, mas elas são um pouquinho diferentes. Essa foi feita para acadêmico, essa foi feita para tradutor. Tradutores que vão ao redor do mundo fazendo traduções para outros idiomas geralmente usam a versão da United Bible Society, porque eles têm alguns recursos de dicionários a mais, mas é o mesmo texto. O texto recebido é o texto basicamente de Erasmo de Roterdã, editado pelos irmãos Elsevier, em 1624. E nós temos o Novo Testamento na forma bizantina, que é uma outra forma, é um outro método. Nós temos aqui 3 diferentes métodos de como você vai fazer. E o texto recebido e o texto bizantino são muito parecidos. Muito parecidos. E a variação entre eles, a diferença de leituras dá mais ou menos 1,6 variantes, 1,6% de diferença entre variações. Uma porcentagem muito baixa. E mesmo entre as versões críticas e a versão bizantina, a diferença entre elas não chega a 2%. Existem diferenças? Existem diferenças. Grande parte dessas diferenças são insignificantes. Mas algumas delas precisam fazer com que a gente pense como melhor explicar. E daí aqueles colchetes que aparecem nas nossas traduções. Nós olhamos para aquilo e falamos assim, nossa, isso aqui não está... provavelmente... o comitê que preparou o material que esse comitê usou para traduzir não estava seguro de como seguir, eles colocaram um colchete. E se você tem lido sua Bíblia com frequência, você percebe que isso aparece em pouquíssimos lugares. São alguns lugares que é realmente significativo e que dá bastante trabalho. Bom, vamos lá. Quais são os manuscritos? Como é que essa história chegou até nós? Eu fiz vários aqui. Eu tenho uma versão do Papiro 45, vou só mostrar para vocês, não vou gastar muito tempo. Tem uma foto do Papiro 52, esse é um papiro mais antigo do Novo Testamento, um papiro que um amigo meu fez uma versão para mim e me deu de presente em papiro. Ele mesmo fez o papiro e ele mesmo escreveu. Ele falou que eu não deveria mostrar isso para as pessoas porque não é o melhor dos trabalhos que ele já fez. Se você procurá-lo hoje na internet, ele faz trabalhos fantásticos, de fato muito artístico, mas eu gosto porque a proporção está um pouco diferente, se você olhar, está um pouco maior do que o original. O original, embora esteja gigantesco aqui, ele é menor que um cartão de crédito. Então aqui você tem uma versão ainda assim maior do que seria o mais antigo manuscrito do Novo Testamento. E por que esse manuscrito é tão importante? Tão pequeno, tem alguma leitura nele que faz diferença? Não, não tem. O que é que fez esse manuscrito tão especial? É que esse manuscrito foi datado no 2º século. E foi datado no 2º século quando alguns teólogos diziam que o Evangelho de João, que está descrito nessa pequeno pedaço de página, ele tinha mais ou menos a mesma idade, ou era mais novo, do que a data que as pessoas davam para o livro de João, o Evangelho de João. Alguns diziam que a data mais antiga possível para o Evangelho de João era 117. E tinha gente datando esse manuscrito entre 100 e 150. Aí você fala assim, opa, como é que a cópia é mais velha que o original? Não é, não pode ser. E isso forçou algumas pessoas a voltarem à data do Evangelho um pouquinho por causa desse pequeno pedaço de papiro que foi encontrado no Egito. Então são evidências como essa que vão sendo trazidas à tona, isso aqui já faz um tempão, já que está por aí, mas mesmo assim, à medida que essas novas evidências vão aparecendo, nós vamos repensando o método e o modo como nós vamos chegar a essas datações. Existem manuscritos mais completos, o Papiro 66 é muito bonito também, 3º século. Os unciais nós temos alguns muito famosos, esse aqui é o Códex Sinaíticos que foi resgatado,
teoricamente resgatado por Konstantin von Tischendorf. A história é assim, essa história que Tischendorf contou. Ele chegou no mosteiro e ele percebeu que os monges eles estavam pegando os livros antigos, os mais antigos, e eles estavam colocando para serem queimados para se aquecer no frio. E ele, em um ato de pura nobreza, ele pega esse códice que é enorme e foge. E ele vende também depois, ele faz um certo dinheiro em cima, no melhor estilo Indiana Jones. Mas o que acontece? É que a história que ele conta, as pessoas acreditam, e esse se torna um dos manuscritos mais usados, ele é muito importante. O Tischendorf fez um excelente uso dele, só tem um problema. A tradição que Tischendorf deixou no mosteiro de Santa Catarina é completamente diferente. A história que eles contam é o seguinte: número 1, Tischendorf é mentiroso. Ele não pegou esse material aqui. O que é que ele fez? Ele simplesmente roubou de nós. E número 2, quem quer que já tenha brincado com pergaminho sabe que ele não pega fogo. A gente não ia usar isso para se aquecer. Então a história é contada por dois lados, mas essa é a história desse daí. Tem o Codex Vaticanus, que também está disponível na livraria do Vaticano, foi somente publicada anos mais tarde. E além disso, existem várias outras versões que dão contexto para... Espera aí que acho que eu fui uma a mais. Que são a versão latina, a versão siríaca, a versão copta e os pais da igreja. Existem várias versões menores também que fazem parte do material usado para trabalhar com o texto do Novo Testamento. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo de variantes textual. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos ou tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos duas versões em português. Se você abrir versões mais antigas, você vai encontrar a expressão tenhamos. Algumas versões vão dizer nós temos. A maioria das versões mais novas, a Revista Atualizada, a Revista Almeida 21, NVT, NVI, nós temos. Se não me engano, só sobrou a Revista Corrigida de 1964 com a expressão tenhamos. Qual é a diferença? A diferença é simples. Uma diz o seguinte: nós somos justificados e é um fato que nós temos paz com Deus. Ou nós somos justificados e Paulo diz o seguinte: vamos ter paz com Deus. Agora nós estamos em uma situação em que nós podemos buscar paz com Deus. É a diferença entre a declaração de um fato e um convite. Essa é a diferença. Mas qual é a diferença quando você lê em grego? Bom, a diferença é basicamente essa aqui. São duas palavrinhas. A primeira nós leríamos, tá vendo aqui, ó? Está claramente escrito aqui, erromen, não é verdade? É verdade. E aqui em cima nós temos uma mesma palavrinha escrita, que é o verbo. E esse verbo você lê erromen. Nós temos erromen e erromen. A diferença entre som é só para quem sabe falar direito, eu não sei. Mas é a diferença entre um O curto, chamado ômicron, ou um O longo, chamado ômega. Essa é a diferença entre essas duas leituras. Então, dependendo da versão que você olhar, você vai procurar ou para um indicativo, que descreve um fato, ou para um subjuntivo, que é um convite. A grande maioria das versões vão usar o presente do indicativo. A 28ª edição usa o temos. E a versão de Tyndale, que foi publicada há não muito tempo, resolveu voltar, dar um passo atrás, e eles publicaram erromen. Você fala, qual que é dos dois? Provavelmente Paulo escreveu erromen. Provavelmente no indicativo. Mas esse é uma afronta à nossa fé? Não, não é. Essa é uma variação que é significativa, que é importante, mas que o resultado do trabalho, o resultado das reflexões não vão causar nenhuma dificuldade para a gente. E por isso eu encerro essa parte do nosso curso dizendo o seguinte: é reconfortante ao final descobrir que o resultado geral de todas essas descobertas e de todo estudo é fortalecer a prova da autenticidade da Escritura e a nossa convicção que temos em mão em substancial integridade a verdadeira palavra de Deus. Esse livro chegou até nós em uma longa sequência de eventos, e essa longa sequência de eventos incluiu pessoas
que deram suas vidas para que esse livro chegasse nas nossas mãos. São pessoas de lugares diferentes do mundo, momentos históricos diferentes, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram mortas, pessoas que realmente fizeram da sua vida uma vida de estudo para que hoje a gente pudesse pegar esse livro na nossa língua, no nosso idioma, e nós pudéssemos ler esse livro para ouvir a voz de Deus. O que eu quis fazer com essa introdução e por que eu quis contar essa história? Por que falar sobre esses assuntos? É porque eu realmente acredito que se nós somos conscientes da nossa tradição, nós seremos consistentes na defesa da nossa fé. Quando Bart Ehrman veio e disse, olha, existem diferenças entre os manuscritos, as pessoas que não estavam preparadas para aquilo perderam sua fé, perderam sua confiança. E não existe qualquer vantagem em se defender uma fé inconsistente. O que nós queremos é capacitar pessoas a pensar biblicamente, reconhecendo a sua história, reconhecendo a sua tradição, para que a gente possa, com confiança, enfrentar os ataques que são feitos à nossa fé e os ataques que são feitos à integridade daquilo que nós chamamos de palavra de Deus. Sim, existem diferenças? Existem. Mas existem também crítica textual, existe também muita gente trabalhando em cima desse texto. O que nós temos, baseado nas evidências que nós temos, nós não temos paralelo em nenhuma outra evidência literária no mundo que tenha o mesmo tipo de confiabilidade de transmissão que nós temos. Não tem nenhum escrito grego do mundo antigo que é tão bem preservado quanto a nossa Bíblia. Nós temos em mãos um livro confiável. E não faz o menor sentido não existir um certo grau de respeito por aquilo que nós temos em mãos. Eu queria terminar essa aula contando uma história. Eu fui convidado certa vez para ensinar entre os índios Waiwai. Os índios Waiwai foram uma das primeiras tribos indígenas que receberam, foi a primeira tribo indígena que recebeu toda a Bíblia traduzida no seu idioma. Um trabalho de pelo menos 70 anos de um casal de missionário que teve que ir até aquele lugar, aprender o idioma daqueles índios, aprender a escrever o idioma daqueles índios, ensinar os índios a ler e escrever no seu próprio idioma, somente para poder traduzir a Bíblia, para que aquelas pessoas pudessem ter em mãos a Bíblia, a palavra de Deus. E quando eu fui chamado para ensinar nessa aldeia, eu fui no dia que eles chamavam de Conferência da Bíblia. E no dia da Conferência da Bíblia, chegavam para eles pela primeira vez a Bíblia inteira impressa. E eles recebiam, os mais antigos em particular, um radinho movido a corda, pilha e luz solar, com versão em MP3 de cada um dos capítulos da Bíblia inteira, para as pessoas que não sabiam ler ou que já tinham perdido a capacidade de ler por causa da vista cansada. Eles celebravam eles celebraram por pelo menos uma semana, enquanto nós estávamos lá, a chegada da palavra de Deus, que eles iam poder ouvir o que Deus ia falar com eles, na língua deles. Essa Bíblia não chegou somente até nós. Essa Bíblia chegou a várias comunidades e precisa chegar em muitas outras. O trabalho não acabou. Nós temos muito por ser feito. Se nós realmente acreditamos que essa aqui é a palavra de Deus, nós precisamos ter um profundo respeito por aqueles que deram suas vidas, para que hoje a gente pudesse trazer cada um a sua versão impressa da palavra de Deus debaixo do braço, ou quem sabe editada num aplicativo de celular. Milhares de pessoas morreram para que eu e você pudéssemos ler esse livro. Esse não é somente o livro base da nossa fé. Esse é o livro que conta a nossa história de fé. Profundo respeito. Vamos orar?